Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje nós estaremos iniciando funções trigonométricas 1. Esse é o último assunto que estudaremos esse ano. Vem comigo que começa logo depois da vinheta. Na página 56, então temos o capítulo 20, funções trigonométricas 1. E vamos começar falando sobre alguns tipos de funções periódicas, tá bom? Então eu vou fazer uma leiturazinha aqui da parte inicial com vocês e aí vou explicando. Vamos lá. Observe parte do gráfico de uma função representada no plano cartesiano. Note que certo trecho do gráfico é repetido inúmeras vezes. Então a função periódica ela se caracteriza por isso aqui, pela repetição. É a ideia que a gente tem aqui do carimbo, de quando ele diz, olha, eu tenho um ciclo, então isso aqui até aqui faz um desenho, que é um padrão, que observe que esse mesmo padrão está aqui para a esquerda, em qualquer lugar que você pegar aqui, você vai ter uma repetição. Então você diz assim, eu só posso começar aqui do zero? Não. Se eu pegar esse ponto aqui embaixo, é só observar esse mesmo ponto aqui embaixo, tá vendo? E aí esse desenho aqui se repete, ó, em cada partezinha dessa, tá vendo aqui? Esse desenho é o mesmo que esse, é o mesmo que esse, que é o mesmo que está para a esquerda, que é o mesmo que está para a direita. Então ele vai seguir ao longo de todo o eixo X, ok? Isso aí é o que a gente vai chamar de função periódica. Ela tem um período, ela tem um padrão que fica se repetindo. E já que ela fica se repetindo, a gente pode dizer isso aqui, ó, que um f de x, um f de um ponto qualquer, vai ter o mesmo valor de um f desse ponto mais um determinado valor p, onde esse p nós chamaremos de período. Essa introdução toda que estamos fazendo é para chegarmos na função seno e na função cosseno. Então vamos acompanhando isso. Nós já vimos que a função periódica é aquela que tem um padrão que fica se repetindo e que você pode buscar um intervalo onde acontece essa repetição. Esse intervalo é chamado de período. Olha aqui um outro exemplo de um tipo de função periódica, que como nós estamos observando, pode ter várias, mas nós daremos ênfase à função seno, à função cosseno, e no próximo ano estudaremos a função tangente, tá bom? Considere uma função f que leva um número natural nos números inteiros. Então ele está dizendo que o domínio é n e que a imagem é z, tá bom? Que o contradomínio vai ser z, então as imagens serão pertencentes ao conjunto z, ou seja, positivo, negativo pode acontecer, mas lá no domínio só pode ter número positivo, só os números naturais. Então aqui temos a função f de x igual a menos 1 elevado a x mais 3. Vamos completar a tabela. Para isso vamos atribuir esses valores aqui que foram dados para x. Quando x é 0, você vai ter menos 1 elevado a 0 dá 1, mais 3, 4. Quando x for 1, menos 1 elevado a 1 dá menos 1, mais 3, 2. Quando x for 2, menos 1 ao quadrado dá 1, mais 3, 4. Quando for 3, base negativa, com expoente ímpar negativo, menos 1, mais 3, 2. Está observando o que está acontecendo a repetição? 4, 2, 4, 2. Qual é o próximo? 4. O próximo, 2, 4, 2, 4. O próximo, 2. E aí segue. Esses pontos já encontram-se aqui marcados no gráfico. Veja. Qual é a imagem do ponto 0? Do ponto 0 está aqui, ó. O y foi 4. Qual foi a imagem do ponto 1? 2. O outro, 4. 2, 4, 2, 4, 2, 4. O próximo vai ser 2, o próximo 4. E aí vai continuar. E aí ele faz algumas observações aqui, algumas perguntas. O que você observa nos valores do f de x quando o x é par? Então, quando o x deu par, ó, qual foi o resultado aí que nós estamos vendo? 4, não foi? Então, o resultado sempre foi igual a 4. E para os valores de x ímpar, o resultado sempre foi o quê? 2, tá vendo? Sempre 2. Podemos dizer que f de x mais 2 é igual a f de x para qualquer que seja o número natural x? Sim, claro que podemos. Ó,
de 0, 0 mais 2, 2 mais 2, 4 mais 2. Para todos esses valores de x, se você somar 2, o resultado ficou mantido. Por quê? Porque se x for par, quando você somar 2, também será par. Essa função é periódica? Sim, toda vez que tem essa repetição aí, é uma função periódica, né? Não era uma pergunta, a função f é periódica, isso era uma afirmação. Eu estou querendo chamar a atenção aqui que toda vez que tem esse padrão que fica se repetindo para a esquerda, para a direita, ou seja, ao longo de todo o eixo x, teremos uma função periódica. E o que vai ser o período? Essa distância no eixo x que ele leva para se repetir. Então a distância que ele levou para se repetir, daqui para aqui, a distância 2, tá vendo? Como poderia pegar aqui embaixo também, tá vendo que a distância aqui de 3 para 5 é 2, assim como de 2 para 4. Então isso é o período, é o tempo, ou é o x, é o percurso que ele demora para voltar a repetir esse padrão, para iniciar o padrão novamente. Temos aqui um outro exemplo de uma função periódica. Ó. Pegue uma circunferência e coloque essa circunferência para girar. Então você tem aqui o ponto P e esse vai girando. Então quando a circunferência for girando, esse ponto P vai fazendo esse movimento aqui. Esse movimento que está nessa linha vermelha, tá vendo? Essa linha vermelha aqui é como se fosse o ponto P que foi deslizando aqui à medida que a circunferência foi girando. É como se eu mantivesse esse eixo aqui, essa altura aqui fixa, digamos, colocasse aqui uma barra e fosse rolando isso. Então vai rolando esse centro aqui, paralelo a x, aí o ponto P vai fazendo o que? Ele sobe, desce. Essa distância que ele volta, ou que ele demora de começar a subir para terminar aqui e voltar a subir, essa distância é o período, que nesse caso é o comprimento da circunferência, né? Que vai ser 2π. Como o raio aqui é 1, então simplesmente 2π. Seria 2πr. Essa curva aí é chamada de cicloide, tá ok? E essa correspondência aqui, como é que vamos fazer essa correspondência? Observe, você vai fixar o ponto P, aqui você vai fixar o ponto Q, aqui você vai fixar o ponto C. Então colocou a circunferência para girar, mantendo nivelado o centro. Então eu pego aqui isso e vou seguir. Ó, aqui eu já mostrei o que é que vai acontecer, né? Claro que não ficou perfeito aqui por como é que diz, limitação minha de que não consegui fazer perfeitamente a reta. E esse ponto P, perceba o movimento que ele vai fazer. Ele sai daqui, faz uma curva dessa, volta, chegou, finalizou, começa a subir de novo. Ó, o cursor já dá para dar uma noção do desenho que faz, tá vendo? Esse aqui. O 2, você pega esse ponto, ele vem, mas não consegue fechar, faz esse tipo de movimento, ó, aqui em cima. E esse aqui, que era o mais fácil de você visualizar, o 3. Caiu o cisco no olho. Vamos lá. Essa aqui é uma outra função também periódica, onde são atribuídos alguns valores. Ó, quando ele diz assim, ó, esse símbolo aqui indica que você vai pegar o maior número inteiro que não supera x. Então, por exemplo, cochete tendo 2,5 dentro. Aí você pega o menor inteiro. O inteiro que mais se aproxima, melhor dizendo, mas sem ultrapassar. Então aqui 0, aqui 5, aqui menos 4. E você vai representar esses pontos aqui no gráfico. Aqui ele traz para a gente alguns valores para mostrar o quê? Que de qualquer valor que você pegar aqui, se você pegar num período, tendo um espaçamento igual, você vai ter resultados iguais. Então acontece isso, ou seja, um f de x vai ser igual a um f de x mais 1. Está observando que a diferença aqui é de 1 unidade, ó, e por isso que tem aqui mais 1. Então isso aí é uma função periódica e o período é 1. Ok? Então esse é mais um outro exemplo. Estou falando essa parte rapidamente, porque eu já disse a vocês no início da aula que o objeto de estudo aqui, o ponto principal, é função seno e função cosseno. Outra função que temos aqui também periódica é a função de Euler. Então ele mostra para você o quê? Que se você pode atribuir pontos da circunferência e associar o seno e o cosseno. Teremos isso aqui, ó, na generalização, que essa função periódica será o cosseno e o seno. Então para qualquer valor que você tenha na circunferência ali, qualquer valor que você tenha, é só substituir aqui e calcular o cosseno e o seno dessa função, tá bom? Então, podemos imaginar a função de Euler como sendo um procedimento de enrolar a reta. Quando a gente lê isso aqui, o que me vem à mente logo é uma régua. Vocês conhecem aquela régua que ela dobra, então ela enrola em torno dela mesma? É o que acontece. Você pode fazer um círculo pequeno que ela está dando várias voltas em torno de si, tá bom?
Aí aqui ele pede para você, só como curiosidade, vamos preencher isso aqui, essas atividades. Então na página 60, falando justamente da função de Euler. Como eu já disse aqui no slide anterior, aqui, olha a generalização, que a função de Euler vai ser o cosseno e o seno. Aí você vai ter as coordenadas do ponto. Então é só substituirmos aqui π sobre 2 lá no cosseno e no seno e calcular. Então você vai ter cosseno de 90, que dá 0, seno de 90, que dá 1. Pronto, essa é a resposta do primeiro. Do segundo, substitui por menos π. Cosseno de menos π dá menos 1, seno de menos π, 0. Pronto. E esse aqui, cosseno de 2π sobre 3, seno de 2π sobre 3, ou seja, menos 1 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Item B. Se E de t é x, y, quais os resultados de E de t mais π e de E de menos t? Observe, se você pensar no ângulo do primeiro quadrante, esse t, lá no primeiro quadrante, por exemplo, ou qualquer um desse aqui que você tenha, se você somar com π, ele vai fazer o quê? Simplesmente ele vai trocar, digamos, ou o quadrante ou sai do eixo, passando da parte negativa, indo para a parte de cima, a parte positiva, ou ele sai da direita para a esquerda no x, não é isso? Então o que vai acontecer é que, por exemplo, você pegando um do primeiro quadrante, quando você somar π, deixa eu mostrar isso aqui, se tiver um ângulo aqui, quando você somar π, ele vai vir para cá, ele vai tomar o simétrico em relação à origem, ou seja, vai mudar os sinais de x e y. E se ele trocar o sinal de t aqui, simplesmente só fizer trocar o sinal de t, então ele sai de cima e vem para baixo aqui. Então só trocou o sinal do seno. Se E de t tem como esse resultado, então é só você olhar aqui, ó. Isso aqui, gente, você já percebeu que isso aqui é simplesmente a imagem. Então, onde é que o seno é 0 e o cosseno é 0 e o seno dá menos 1? Em 3π sobre 2, né? 270 graus, não é isso? Então aqui você tem a imagem. Então, cosseno dá 0 e o seno dá menos 1 simultaneamente lá no 270 graus. Justifique as igualdades. π sobre 4, 9π sobre 4, menos 7π sobre 4. Na aula anterior corrigimos atividades que falavam sobre simetria. É o que justifica isso aqui. Então é só você olhar 9π sobre 4. São duas voltas, né? Duas voltas não. Uma volta que dá 2π. Porque isso aqui vai dar 8π sobre 4, que dá 2π. Então, uma volta e mais o π sobre 4. Então, ou seja, isso aqui é um simétrico. A mesma coisa do menos 7π sobre 4. Menos 7π sobre 4 corresponde também a π sobre 4 menos 2π. É como se eu tivesse dado quase que uma volta no sentido horário. Ou então, se eu desse uma volta no sentido horário e voltasse, né, e fizesse mais um π sobre 4 ali. Tá bom? Para pegar um simétrico. 9π sobre 4, já falei, o π sobre 4 e o menos 7π sobre 4, ou seja, eles são simétricos. Então, é correto afirmar, então a gente pode generalizar isso aqui, que se eu tiver um ângulo e pegar os arcos côngruos aí, lembra que nós falamos também sobre arcos côngruos? Então, o que é arcos côngruos é você estar num ponto e você dá mais uma volta, ou para a esquerda ou para a direita, ou seja, no sentido horário ou no sentido anti-horário. Então, claro que é correto afirmar, porque a gente tem que o período dessa função aqui foi 2π. A função de Euler é par ou ímpar? O que é uma função par? Quando a gente troca o sinal e ele muda o sinal da resposta. E aí é ímpar. Se trocar o sinal e ele não mudar o sinal da resposta, ele será par. Então eu vou repetir. Para ser par, troca-se o sinal, os sinais aqui dentro no caso, e ele mantém o sinal da resposta. Quando for ímpar, quando você trocar o sinal dentro, ele muda o sinal fora. Nesse caso, ele não será nem par nem ímpar, tá bom? Porque ele não vai mudar o sinal de toda a função, vai mudar o sinal só de uma parte. Por exemplo, isso aconteceu aqui. Então ela não é par nem ímpar. Bom, agora sim nós vamos lá para o que de fato interessa mais aqui, que é o que tem mais aplicação. Eu diria que essa parte até esse momento foi mais curiosidade ou fazendo uma introdução para você compreender melhor a função seno, tá bom? Você já tem ideia do que é uma função periódica, que é aquela que se repete. O que demora para se repetir nós já vimos que é o período, tá bom? Então vamos falar aqui sobre função seno. A função trigonométrica seno associa a cada número real x o seno do arco de medida x radianos. Então f de r em r igual f de x igual seno de x.
O que é que nós vamos fazer? Nós vamos ao longo do eixo X, ou seja, vamos atribuir valores para o ângulo, então de 0 até 2π, então começa aqui em cima, ó, aqui de 0 a π, ou seja, primeiro e segundo quadrante, e aqui deu segmento até atingir a circunferência completa. Então começou no 0 e foi até 2π. Pegando quais ângulos? Os dos eixos, então 0, 90, 180, 270 e 360. Então pegou primeiro aqueles 4 ângulos daqui. Deixa eu colocar uma cor diferente. Pegou aqui, aqui, aqui e aqui. E aí ele pegou 3 ângulos em cada quadrante, que são aqueles ângulos notáveis, que é o 30, 45 e 60, ou seja, π sobre 6, π sobre 4, π sobre 3. Pegou mais 3 aqui, pegou mais 3 aqui, todos simétricos aí. E aí, com isso aí nós já teremos 12, com 4, 16, com mais o 0 e 2π aqui, então 17, né? Porque esse aqui contou duas vezes, foi o 0 e depois contou o 2π para fechar. Então 2, 3, 4, 5, com 12, 17 pontos, que são esses 17 que estão marcados aí. Então agora é só você montar uma tabela e anotar todos os valores. Então vamos lá. Seno de 0 dá 0. Seno de 30, 1 sobre 2. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Seno de 90, 1. E seguiu. Anotou todos. Depois, o que nós vamos fazer é marcar todos esses pontos no plano cartesiano. Vamos marcar aqui, só que aqui no eixo horizontal X eu vou marcar os ângulos e no eixo vertical, o Y, nós vamos marcar os valores das imagens. Chegaremos aqui, ó, nesse conjunto de pontos que estão destacados aqui de vermelho. Ó, seno de 0, seno de π sobre 6, seno de π sobre 4, seno de π sobre 3. Quando você for ligando, e observe que você não vai ligar aqui com retas, porque isso aqui, a circunferência, ela vai fazendo um movimento de uma curva. Eu vou trazer uma GIF daqui a pouquinho para te mostrar isso. Então veja que ela vai fazendo uma curva aqui, vai fazendo uma onda, que quando você ligar todos os pontos, você vai ter esse padrão aqui. Esse é o carimbo. Se lembra lá da primeira página que nós falamos na primeira e na segunda, falando do carimbo, que é o que acontece aqui, a repetição. Então esse é o padrão, é como se fosse o carimbo. Deu uma carimbada aqui, se eu carimbar novamente eu vou ter a mesma onda aqui, se eu carimbar aqui para a esquerda. Então vai ficando isso aqui, que essa curva aqui é chamada senoide. E ela tem algumas características interessantes. Primeiro, é que a gente percebe claramente que ela é uma função periódica. O período eu posso pegar aqui em cada espaço que ela demora para se repetir. Então veja que está no 0, aí subiu, desceu, voltou. Quando chega aqui essa onda começa a se repetir, então a distância daqui para aqui vai ser 2π, que é o período. A imagem, que é onde ela fica variando no eixo vertical, é do -1 até o 1. Essa é a imagem. A função seno é ímpar, nós já sabíamos. O nome senoide eu falei agora há pouco. Aí você diz, ah, mas eu só posso pegar aqui? Não, em qualquer lugar. Se você pegar daqui, dessa crista, até aqui em cima, veja que desceu, subiu, aqui ela vai fazer o mesmo movimento, tá vendo? Tá vendo que essa partezinha aqui já está se repetindo? Então a distância aqui do 5π sobre 2 até o π sobre 2 vai dar 4π sobre 2, ou seja, 2π do mesmo jeito. Então o período é em qualquer lugar, você pode pegar aqui até aqui, você pode pegar daqui de baixo para esse ponto aqui de baixo, é só você observar onde vai se repetir. Bom, e como se dá essa construção aqui, porque ficou essa curva? Eu trouxe uma GIF só para acrescentar, para ilustrar. Você tem esse tipo de movimento aí, 0, aí ele vai subindo, vai fazendo, ó, à medida que o ponto vai se deslocando aqui, ele vai fazendo esse movimento. Chegou lá em cima no 1, aí ele começa a descer aqui. Chegou aqui, o seno é 0, então ele parou no 0, aí vem, chegou aqui no ponto mínimo, -1, aí sobe. Então aí ele continua, tá vendo a linha tracejada aqui? Então ele continua fazendo esse desenho aí, tanto para a esquerda, ou seja, tanto para valores de ângulos negativos, como valores de ângulos após o 2π. Que isso aqui é só o desenho da primeira volta, que é onde ocorreu o período. Então é o padrão. Então esse padrão vai se repetir aqui à esquerda e aqui à direita, tá bom? Vamos falar agora da função cosseno. A função cosseno, nós partiremos do mesmo princípio. Vamos lá novamente pegar aqueles mesmos ângulos.
anotar na tabela os seus respectivos valores. Aí estão todos os valores, né? Com esses 17 pontos já dá para você fazer um gráfico muito bem feito, já é um trabalho grande. Você vai precisar fazer isso sempre? Claro que não. O que você precisa entender é o comportamento da função. Você precisa saber que a função seno tem esse comportamento aqui, dessa onda que ele começa no zero, aí sobe, desce, sobe, parou no 2π. Essa é a função seno, tá bom? Que ela tem esse tipo de movimento aí, como é que é construída. Isso aí você tem que ter noção, tem que ter a ideia de como aconteceu. Você não precisa ficar construindo isso, é claro que numa prova a gente não vai fazer um gráfico, tá bom? Então vamos lá para o cosseno. Cosseno de zero, quanto é? 1. Cosseno de 90, 0. Cosseno de π, menos 1. Cosseno de 3π sobre 2, 0. Cosseno de 2π, 1. E os outros aqui que vão descendo, ó, então a gente faz esse tipo de desenho aqui, ó. Perceba que se você pegar aqui esse período, é essa parte que está destacada nesse gráfico aqui de cima. Mas se você completar o desenho para a esquerda e para a direita, tá vendo que ficou o mesmo desenho, a mesma onda. É como quando a gente faz aquela brincadeira de que pegar uma corda e você sobe e desce com essa corda, ela fica fazendo essa onda, essa oscilação. Conteúdo que é bem aplicado aí em física, por exemplo. Você vê muitas questões de física com essa aplicação de função seno, função cosseno, função tangente, tá bom? Se você observar lá no caderno de atividades, você vai ver muitas questões assim, que vão estar misturando a matemática com a física, ela vai estar interdisciplinar aí com essas duas disciplinas. Que na verdade a matemática é ferramenta para física, né? Física é pura aplicação da matemática. Então, as características, o cosseno nós já sabemos que é par, o nome da curva é o mesmo, senoide, porque o desenho é o mesmo, o período é o mesmo, tá vendo aqui? Ó, quanto tempo ela demorou, o mesmo tempo, então 2π da mesma forma, e a imagem a mesma. O que difere é que quando uma está embaixo, a outra está em cima. Então, quando aqui o seno começava daqui fazendo esse tipo de desenho, ó, mal feito aqui, mas só para você ter uma ideia que você já viu lá bem feito. Então, quando ela faz isso aqui, é porque o seno começa no zero, sobe, desce, sobe. Esse não, ela já começa, desce, sobe. Eu trouxe também uma gifzinha dela, tá vendo? Mostrando aí eu peguei uma gif já completa, assim, completa não, no tamanho maior, né? Não só em uma volta, não só do 0 ao 2π. Ele começou bem aqui da esquerda, menos 2π, eu fiz então 2 voltas. Foi uma volta aqui, tá observando que a circunferência está fazendo aqui duas voltas aqui. E aí você pega todos os valores e vai girando, ó. Observe bem aí a GIF, aproveite isso, explore, ó. Tá vendo? Então ele vai descendo, né? Vai suave, sobe, desce. E essa curva, o nome dela é senoide. Quanto tempo ela demora para começar a repetir? 2π, que é o período, ok? Aqui eu trouxe uma comparação das duas, então esse é o movimento da corda que eu estava me referindo. Ela fica subindo e descendo o tempo todo, então às vezes quando ela passa aqui no ponto agora, aí você tem o seno, quando ela está aqui em cima você está tendo o cosseno, só que é a mesma função. Assim como esse gráfico aqui, a gente percebe o quê? Que apenas houve de uma em relação à outra um translado. Se eu pegasse essa que está de vermelho e puxasse aqui para a esquerda, ela ia se encaixar perfeitamente, tá vendo? Se eu pegasse esse ponto aqui, onde o cursor está, e trouxesse para aqui, ela ia se encaixar perfeitamente, ia sobrepor a azul, né? Ela pararia aqui, então ela faria esse movimento e ia parar aqui. Então, na verdade, o seno é 90 graus aqui na frente do cosseno. Então, por esse desenho como está aqui, né? Você pode interpretar assim. Esse aqui está mais para a direita. Então, se eu puxasse essa seno, que é vermelho, para a esquerda, ia encaixar perfeitamente no cosseno, tá bom? Agora, essa parte de matemática em detalhes é muito importante nós darmos uma atenção a isso aqui. Nós teremos uma função genérica assim, um y igual a mais b seno cx mais d, ou ainda do cosseno. Lá no Enem e lá assim também no caderno de atividades, você vai observar que tem muitas questões lá no final que tratam disso, da interpretação do gráfico. Então as questões todas que a gente encontra mais no Enem, assim, praticamente todas, eu falei todas, claro que não é 100%, mas é a maioria, e a grande maioria, que você vai ver sempre contextualizado, onde ele vai trazer uma função aqui e vai te pedir muitas vezes o período, ou vai contextualizar, né? Então, o que é que cada constante dessa significa? A constante A, ela faz transladar verticalmente. Então, veja só, se você colocar aqui algum número somando aqui,
antes do seno de x ou subtraindo, ela pega essa função seno e bota ela lá para cima. Então aqui seria a função original, a vermelhazinha aqui tracejada. Então se você somar 1, é como se você pegasse isso aqui e transladasse. Então simplesmente segura, arrasta para cima. Então para cima, porque esse número aqui foi positivo. Segura, arrasta para baixo. Então é porque esse número aqui foi negativo, tá vendo? Então esse valor aqui, A, ele faz transladar para cima ou para baixo. Então ela não altera o formato da onda, ela não comprime a onda. Ela, portanto, não vai alterar o período, ela só vai subir ou descer. Ok? Então o conjunto imagem é alterado? Sim, é claro que ele vai ser alterado aqui. Funciona, como é que se diz? Influencia no conjunto imagem, sim. E eu já descobri aqui para você observar o que? Se você pegar na função g, que é essa função aqui, então você tinha uma imagem da função seno que nós vimos anteriormente, que é menos 1 e 1, e ele está chamando a atenção aqui mais uma vez. Então se você pegar menos 1 e somar com 1 vai dar 0, e 1 mais 1, 2, então vai ficar de 0 a 2. Já no caso da h tem aqui o menos 2, então menos 2, menos 1, menos 3, menos 2 mais 1, menos 1. E o período, esse A influencia? Não, eu também já tinha destacado sobre isso, tá bom? Então lembre-se, ó, esse primeiro valor sobe ou desce, faz subir ou faz descer. Esse segundo valor, o B, ela dilata ou contrai verticalmente. Olha só, o B vai dizer se é para subir ou para descer a onda, a crista, digamos, ó. Por quê? Porque ele tem um número que multiplica. Volta aqui, ó, o B multiplica, tá vendo? Então quando ele multiplica, diz ele cresce mais rápido ou decresce mais rápido. Então ele bota para subir muito quando está multiplicando por 2. Então ele sobe muito ou desce muito. Quando esse número é entre 0 e 1, aí não, ele faz é achatar isso aqui, ó. Olha como ficou aqui o lilás, tá vendo? Aí ele bota a onda para ficar mais baixo, tá bom? Então multiplicou por um número maior, um módulo maior que 1, ele bota para subir muito ou bota para descer muito. Deixa eu chamar a atenção de um detalhe que não está sendo mostrado aqui. É porque se esse B for negativo, essa onda aqui ao invés de começar subindo, ela começaria descendo, né? Ela ficaria invertida. Então essa parte verde estaria aqui para baixo assim e assim, tá certo? Fazendo esse movimento, ó. Agora consegui. Então ela fazendo tipo, claro que vem tocar aqui, certo, gente? Ó, ela não ultrapassa a linha tracejada não, tá certo? Então é assim, ó, aqui e aqui, até lá no 2. É porque na hora de eu fazer a curva aqui com o mouse eu me acabo. Pronto, é mais ou menos isso, tá bom? Lembrando que o menos 2 é o mínimo e 2 é o máximo. Ele não pode passar essa linha tracejada aí, tá bom? Então se fosse negativo, tá certo? Se esse número fosse negativo, ela vem para baixo e sobe. Agora, se esse número tiver módulo maior que 1, ela dilata. Esse número menor do que 1, ela comprime. Então ela vai comprimir, isso aqui vai ter uma contração. O conjunto imagem é alterado. Esse vai alterar? Vai, observe. Por quê? Porque você multiplica por 2, então vai ter de menos 2 para 2. E o da H vai ser menos meio e meio. É claro que alterou e é claro que não alterou o período, porque ela mostrou o quê? Que só dilata ou contrai verticalmente. Então olha só. A bota para subir ou bota para descer. B comprime ou dilata verticalmente. Os outros dois, a gente vai imaginar que ele vai fazer o contrário. Então, o C, ele dilata horizontalmente, então ela estica a onda ou comprime, ou seja, diminui o período. Então fica com a repetição mais acelerada, digamos. Ao invés de ela subir e descer suavemente, ela sobe e desce o tempo todo aqui. Então esse período fica achatado ou dilatado. E aí, aproveitando, falando de período, teremos essa fórmula. Não esqueça mais disso. Período será 2π sobre o módulo de C. Lembrando que C é um número que multiplica a variável. Então, dentro aqui dos parênteses, você vai olhar quem é a variável que está aqui. Observe isso, viu? Quem é essa variável que está aqui? X. Então, quem é que está multiplicando o x aqui? 2. Quem é que está multiplicando o x aqui? 0,5. Então, você vai fazer isso. Quando esse número aqui for maior do que 1, então esse 2 aqui, esse período aqui vai... Se ele for 1, o período é o próprio 2π. Se ele for 2, o período é π, ou seja, ele encurtou. É o caso do verde aqui, tá vendo? E quando é menor do que 1,
A ele dilata também. Então é a mesma ideia do B, só que o B, essa dilatação ou contração é na vertical, C, essa dilatação ou contração é na horizontal. A é translado, é deslocar para cima ou deslocar para baixo. E o que será que D vai fazer? D vai fazer isso aqui, ó. Esse D é um translado também, só que é horizontal. Então olha só, A e B o movimento é vertical. A translada, B dilata ou contrai. CD é o contrário. Então CD é uma dilatação ou contração horizontal e D é um translado para a esquerda ou para a direita. Agora, quando D for positivo, o translado é para a esquerda. Quando D for negativo, o translado é para a direita. Tá vendo? Então olha o que acontece aqui. Em relação ao período, eu quero chamar a atenção aqui mais uma vez, aproveitando essa função, que olha só, temos isso aqui tudo dentro. Aí tem gente que atrapalha isso. O que você vai usar lá, C, é esse valor. É o que multiplica a variável. Esse aqui é o valor de D. Para saber quanto dilata, veja que você vai usar o módulo de D sobre C. Ok? Bom, temos aqui uma situação para poder a gente analisar, que ele diz, do solo, você observa um amigo numa roda gigante. A altura h em metros do seu amigo em relação ao solo é dado pela expressão, e aí tem essa expressão toda aqui, ó, A, B, C, é o número, olha que a variável aqui, ó, a variável é T, tá vendo? Então o que é que está multiplicando é π sobre 12, então C será π sobre 12, D será menos 26. Onde T é o tempo que é dado em segundos e a medida angular em radianos. Determine a altura em que seu amigo estava quando a roda começou a girar, ou seja, o T igual a zero. Então você vai pegar o T igual a zero, vai substituir aqui, está aqui, ó, e aí você vai ter 0 menos 26, menos 26π sobre 12, simplifica, fica com menos 13π sobre 6. Aí você vai se lembrar, como o seno é função ímpar, então se é seno de menos 13π sobre 6, o resultado será menos o seno de 13π sobre 6. Mas 13π sobre 6 é mais que uma volta, então nós vamos tirar uma volta e pegaremos a primeira determinação positiva, que será π sobre 6. Agora a gente faz, quanto é seno de π sobre 6? Seno de 30, 1 sobre 2. 1 sobre 2 vezes 10 dá 5. 11,5 menos 5, 6,5 é a resposta para a primeira alternativa. Na letra B, determine as alturas mínima e máxima, então determine, é como se a gente estivesse fazendo, encontrando aqui a imagem, então ponto máximo e ponto mínimo que seu amigo alcança e o tempo gasto em uma volta completa. Ou seja, para a gente saber quanto ele demorou para dar uma volta, a gente vai ter que analisar o período. Então, partindo aqui para o primeiro ponto, ponto máximo e mínimo, a gente vai observar o seguinte, pega seno de tudo isso que tiver aqui dentro. Não precisa fazer conta aqui dentro. Basta olhar que o seno assume valor máximo em 1 e valor mínimo em menos 1. Então você simplesmente vai pegar aqui, ó, 11,5, olha aqui em cima, 11,5 mais 10 vezes. Aí no lugar que tem isso aqui tudo, você vai esquecer isso tudo e só observar. Qual é o valor máximo para o seno? 1. Então bote aqui 1 e coloque menos 1. Colocando menos 1, você vai ter 1,5, que será a altura mínima. Colocando 1, você vai ter 10 mais 11,5, 21,5, que será a altura máxima. Então a altura máxima que ele atinge é 21,5 e a altura mínima 1,5. Agora em relação ao período, eu chamei a atenção que isso aqui é o valor de C. Então você vai fazer 2π sobre o módulo de C. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, simplifica π, 2 vezes 12, 24. Olha a unidade de medida, segundos. Então ele vai demorar 24 segundos para dar uma volta. Tudo bem? A mensagem de hoje, uma longa jornada começa com o primeiro passo, perseverança. Muito obrigado pela sua atenção. Você agora vai fazer as atividades que eu vou indicar lá no nosso grupo, tá bom? Fique com Deus, até a próxima aula e se assim Deus nos permitir. Um abraço, tchau.